Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas, que é um espaço de bate-papo, troca, aprendizado. O que eu mais quero aqui é que a jornada do convidado sirva de inspiração para sua jornada. E eu estou com uma convidada hoje que tem uma jornada foda. Se ela ocupa os lugares que ela ocupa, é porque ela fez as escolhas certas. E deve ter errado um pouco no caminho, que a gente gosta de saber dos percalços. Polly Marinho, mulher, negra, artista, mãe. Hi, sexies! Sexy! Hi, sexies! Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Obrigada por ter aceitado o convite. Vocês ouvintes são o quê? Sexies? São Sexy Canvas. Oi, Sexy Canvas! Gente, vocês já devem ter visto a Polly em filme, em série, em novela. Ela fez uma porrada de séries de novelas na Globo. Caminho das Índias, I Love Paraisópolis, As Brasileiras, Malhação. Leu meu currículo, Orgulho e hein? Paixão. Na Amazon você pode assistir ela em A Eleita. Estreou agora também na Amazon o filme com a Glória Pires, o Desapega. Ao lado de Glória Pires e Maísa, Acabou não é? de estrear, já foi pro Prime, já. E tá nos cinemas também. Não, então, saiu do cinema, foi direto pro Prime, aí já chegou, já. E tu também é um talento da HBO, no reality A Ponte. Sim, maravilhosa. A Ponte, assistam, gente. Porque é um reality show que ficou meio flopada a divulgação. Queria muito mas entender é um reality isso. muito bom. Eu te vi uma divulgação, achei foda o vídeo que fizeram de você participando. Por que você acha que flopou? Olha, posso dizer o que chegou ao meu ouvido? Eu sou íntima do pessoal da HBO, então a gente pergunta. Eu não sei. O que chegou ao meu ouvido foi que na época que lançou, porque a gente gravou um ano antes. Na época, junho de 2021. Na época que lançou, que foi junho de 2022, o CEO da HBO tinha acabado de mudar. Ai, que eles se juntaram com a Warner. E aí foi tipo 2 meses antes. E aí não rolou nada. Então eu acho que foi uma coisa meio... Sabe quando entra governo novo e você caga pros projetos antigos? Eu acho... Dono da HBO, não fique chateado comigo, mas eu acho que foi isso. Eu brincava assim, é o Herbert Barack Obama. Não, porque nada. Nem um blogueiro pagaram nem nada. E foi o maior investimento da HBO no Brasil. Caraca. Uma mega produção, amiga. Era uma equipe de 200 pessoas, 20 dias no meio do mato. A gente era filmado por uma equipe de 50 pessoas. Aí daqui a pouco trocava o turno, umas 50 pessoas. E era uma coisa meio BBB, Largados e Pelados? Não, era uma coisa meio Bruxas de Blair. Tinha uma pegada meio suspense na floresta. Caraca. Mas era muito legal, muito legal. Tu era a Polly, ou tu era Não, nós somos os nossos personagens. As pessoas, tem 6 pessoas, são 12 pessoas. Tem 6 pessoas conhecidas e 6 pessoas desconhecidas, mas que têm profissões interessantes, assim. O objetivo é construir uma ponte sem ferramenta nenhuma e com comida básica. A gente tem que construir uma ponte para atravessar o rio. Do outro lado do rio tem R$500 mil. Só que a gente só pode atravessar essa ponte por cima do rio, e a gente só pode atravessar essa ponte os 12 juntos. Então não adianta, tem que ser uma coisa segura, que todos os 12 consigam atravessar esses 300 metros juntos. Não pode ser uma coisinha amarradinha uma na outra ali. E aí a gente só tinha bambu, cipó e madeira. Bambu, corda e madeira. E nenhum com habilidades de marcenaria? Não, aí sim. Aí nessas pessoas tinha, por exemplo, uma shaper, uma arquiteta, que é marceneira, mulher, achei legal. Tinha um shaper, tinha o boyzinho que eu peguei lá, que era ribeirinho. Então ele sabia fazer tudo, sabia pescar com um pedaço de vara. O que é um shaper? Shaper é o que faz prancha. Ah, tá. Mas tem essa habilidade com a mão, né, tal. Tinha um polícia civil, então também tem umas coisas de floresta. Então tinha umas coisas assim, entendeu? E você como atriz? Eu não sei o que eu vou fazer lá. E as Mas, na amigas... verdade, eu fui muito importante, porque eu fiz uma coisa que ninguém sabia fazer, que eu alimentei as pessoas durante 20 dias. Eu consegui... Eu gosto muito de cozinhar, né? Se eu não fosse atriz, com certeza eu seria uma chefe de cozinha, e ainda pretendo ser. Então, quando chegou lá, era realmente uma casa no meio do nada. Então, era fogão a lenha e água de poço.
né? Então, eu fiquei... Mas eu amo cozinhar e amo cozinhar pra muita gente. Então, quando chegou lá, eu falei, cara, eu posso cozinhar. E aí eu consegui. No terceiro dia, eu já tinha pego a manha de fazer um fogão render Pra e 12 cozinhar pra pessoas. 12 pessoas com pouquíssima comida. Que a gente tinha só arroz, legume e fruta. E ovo. Era só isso. Nossa. E eu fazia comidas incríveis, amiga. Então, não era só uma coisa pra botar pra dentro pra ficar em pé. Era você sentar pra almoçar cansado pra caralho e ter aquela comida linda, colorida, salada, feijão, arroz, carninha de soja. Tinha que inventar, né? Sim. E aí, eu alimentei essas pessoas por 20 dias. Porém, o que aconteceu? Quem trabalhava dentro de casa não trabalhava tanto fora. E aí foi a minha virada no jogo, porque eles começaram a falar que eu não fazia nada. Sendo que eu cozinhava pra 12 pessoas num forno a lenha. Você já cozinhou no forno a lenha, amiga? Já, no sul. Porque se você não der uma abanada, a brasa não levanta. Não é forno, é fogão, né? Tem que ter a chama ali. E aí isso foi um inferno na minha vida, porque... Mas foi bom, né? Amiga, as coisas ruins são boas, né? Porque Sim. despertam a sua virada. E aí, o que aconteceu? Essas filhas da mãe foram gordofóbicas comigo, falaram... Você não trabalha, você não faz nada. Fica 4 horas pra cozinhar, eu cozinho em meia hora. E aí, isso me fez ficar com raiva. Eu larguei a cozinha e falei, então tá. Sobrevivam. Então, eu vou sair, eu não vou cozinhar mais. E aí, eles passaram fome durante 2 dias. Ninguém cozinhou. A mina que falou isso foi cozinhar, cozinhou uma coisa horrorosa. A casa inteira veio pedir, pelo amor de Deus, pra eu voltar a cozinhar. E, na verdade, isso me fez chegar até a final. Porque sem comida, ninguém ali estaria fazendo nada ali. E é um clássico, né? Eu fiz a minha virada. Eu fui lá pra fora. Eu comecei a trabalhar braço pesado, assim. Que também foi bom, porque essa coisa da comida me acomodou um pouco também dentro do jogo, né? Sim. Ah, não, eu vou ficar aqui fazendo o que eu sei fazer. E aí tu tava numa zona de conforto, mas uma zona de conforto que não é valorizada, né? Sim. E que não é valorizada por ninguém. Não, e eu falei isso, quando eu comecei, eu falei, gente, tudo bem, eu faço. Mas as pessoas não vão valorizar isso. Ah, não tem nada a ver isso. Sem você, a gente não estaria trabalhando. Aconteceu exatamente. E ninguém me defendeu, foi isso que eu fiquei puta. Uma pessoa que chegou tarde, falou, e ninguém me defendeu. Aí eu falei, então tá, então eu não faço mais. E vou falar porque eu conheço um pouco da tua história. Esse lugar de ninguém te defender, de sentir que tu não pertence àquele grupo, fala muito sobre um lugar que é muito caro pra ti, que é de pertencimento. Porque eu fui te assistir no teatro, onde tu comentou sobre esse lugar que estava numa escola onde era a única menina negra e não pertencia àquele lugar. Ao mesmo tempo, quando você subia na comunidade, a galera é a Patricinha de Copacabana. Queria que tu me falasse sobre como é pra Polly lidar com pertencimento. Eu tenho um sentimento de não pertencer muito a lugar nenhum. Eu só fui tentar entender um pouco de pertencimento quando eu cresci. Eu sou uma mulher preta que cresceu nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito separatista, né? Apesar de todo mundo viver junto, pessoas pobres e pessoas ricas juntas no mesmo bairro, mas e todo mundo fala, ai, não, aqui não tem isso, mas tem. Você não vê pessoas negras em lugares caros e ricos e tal. Então, como eu cresci nesse ambiente, e uma das primeiras, né, 83, as escolas que eu frequentava sempre era única, no meu bairro, no meu prédio e tal. Minha família não via isso não, tá? Eu também não via, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Então, eu não pertencia àquelas pessoas por ser uma menina negra, mas eu pertencia porque minha escola foi o mesmo lugar. Meu pensamento era igual, mas a minha cor não deixava me igualar. Não que eles não gostassem de mim, mas eles... quando você vai crescendo, vai entrando nos 11, 10, 12, isso vai começando a pesar mais, né? Porque você vai se tornando uma jovem mulher, e aí você vai vendo que as pessoas... Você só serve pra ser amiga, que os meninos já não têm tanto interesse, isso mexe muito na nossa autoestima.
E quando eu comecei a ficar mais mocinha, comecei a ver essa coisa de baile funk, não sei o quê, que tinha mais pessoas pretas e tal, e eu ia nesses bailes funks, pra eles eu também não prestava, pra eles era uma Paty, né? Eu era uma patricinha. E eu vivo essa ambiguidade até hoje, assim. Realmente não tem um lugar que eu me sinta confortável 100%, assim, sabe? Quando eu fiz 17, 18, que eu comecei a achar o hip hop, e realmente o hip hop salvou minha vida, é clichê essa frase, mas é real, porque lá eu entendi quem eu era, o que eu era, a minha história, mas eu também não tinha aquela vivência, não tinha aquela vivência, sabe? A vivência do rap mesmo, aquelas falas, né? Que, galera que vem da comunidade, galera que passa vários perrengues na periferia. Eu também não tinha, mas me identifiquei na questão da cultura preta, do Power Black is Beautiful e tal. E eu me sinto assim até hoje, amiga. Por exemplo, meus amigos do tablado eu amo. Meus amigos do tablado eu digo que são meus amigos porque eu sou da escola do tablado, minha primeira escola. Eu amo e tal. Me sinto bem perto deles? Me sinto, mas sempre tem umas coisas que eu critico. Tipo, sabe, Sim, essa nunca... preguiça, a galera do teatro, esquerda, caviar, tá. Nossa, eles vão me matar. Se eu te entendo. A galera do rap, eu amo a galera do rap, mas também tem as coisas que eu fico, Sim. ai, que machista. Ai, nossa. Mas também nós duas somos capricornianas e o que a gente adora é sentar na poltrona da crítica. Se tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida é sentar e criticar. Eu não sou boa pra... Mas assim, eu sei falar o que eu não gosto. Sim. Demoro. E aí eu acho que nesse processo de crítica, a gente também vai... A gente vai descobrindo que a gente não quer. Não gosto disso por causa disso. Não. E aí a gente passa a ter que... Quem eu sou, né? Porque independente de ter tido uma trajetória onde tu fala, nenhum grupo eu posso chamar de meu... Tu tem uma identidade muito forte. A Poli Marinho pra mim, assim, é um lugar que é teu. É como se tu pegasse a força e criasse um lugar que é teu. E como foi esse processo de identidade? Não a partir do que você não quer, mas o que a Poli quer. Por exemplo, a primeira pergunta que eu tinha pensado em te fazer. Você pensou que você ia chegar... em todos os lugares que você chegou hoje na sua vida? Olha, amiga, na verdade eu achei que eu ia chegar em lugares maiores. Tá, não, é isso. Ia não. Espero chegar, né? Uhum. Que a palavra tem poder. Na verdade, assim, eu acredito que numa outra realidade eu já estaria num outro lugar, né, amiga? Porque eu já tenho uns 26 anos de carreira, eu vim da melhor escola de teatro, eu faço televisão desde os meus 14 anos de idade. Eu já fiz, sei lá, 20 filmes, 40 peças, 10 novelas. Então, achei que eu já fosse estar num outro lugar. É um pouco até frustrante não estar e ver colegas que também começaram comigo já estão e tal. Mas eu sempre me vi como atriz, assim, na verdade eu não lembro o antes. Mas a história que eu sei é que a minha avó sempre quis ter uma filha atriz. Que ela tentou com as filhas dela, não conseguiu. Tem até umas novelas que minha mãe, minhas tias fizeram algumas figurações, alguma coisa assim, mas ninguém andou. E aí a minha avó já botou isso na minha cabeça desde novinha, você vai ser atriz, você vai ser atriz. E aí, quando o tablado, na época, era 11 anos, abria. Com 10 anos, a minha avó ficou na fila. Na época, você tinha que ficar na fila 1 semana, 2 semanas antes, que é formando fila em volta do tablado, assim. O tablado era da Globo, né? Não, o tablado é uma escola amadora de teatro da Maria Clara Machado, que é uma autora. Ai, sim, tô confundindo com a escola deles lá, tá? Mas pode ser que era da Globo, porque todos os atores que iam pra Globo saíam do tablado. Né? Anos 80, 70, 80, era assim. Até 90. Aí a minha avó me preparou pra ser atriz, né? Ela me botou numa escola de teatro antes de eu entrar no tablado. Ela me preparou. E aí, realmente, quando ela falava, eu gostava. E então, eu nunca me imaginei em outra coisa, nunca me vi em outra coisa. Só quando eu comecei a tomar gosto pela culinária e gastronomia, aí eu me imagino fazendo outra coisa, mas assim... E como que tu lida? Porque eu sei bem a frustração, né? Ainda mais a gente que trabalha como atriz. A gente vai construindo lugares, a gente vem de uma geração
onde só existia Globo, Record, SBT. Só Globo, amiga. Ninguém queria, vou fazer uma novela na Record, meu sonho. Exato. Não tinha, Era isso aí Globo, é porque tem que pagar a conta. Exatamente. E a gente viveu o boom, não só dos streamings, HBO, Amazon, Netflix, mas a gente viveu também a internet, esse surgimento desses espaços como o YouTube. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Eu vivi, né? Você não viveu, não. Cara, eu nasci em 91 e eu vivi... Mas você nem lembra disso. Não, eu lembro. Eu me lembro de não ter, tipo, de ligar de orelhão. Eu tenho, assim, micro... Eu vivi logo o início disso. Sim. Mas eu sei como era antes e eu sempre fui, tipo, Globo. Se eu não trabalhar na Globo, eu nem atriz posso me considerar. É verdade. Só que o meu boom foi com a HBO. E aí eu entendi que, cara, o mundo tá se abrindo e esse monopólio tá acabando. E eu sou uma atriz independente de estar ou não com um contrato assinado com a Globo. Só que, ao mesmo tempo, é como se aquele sonho de criança de trabalhar na Globo, como tu trabalhou, mas ainda de dar aquela virada de chave na vida, que você não se preocupa, você tem que só dizer não para o resto. Sim. Ela não acontece assim, ela acontece para algumas pessoas. Pra gente, a gente vive um lugar que temos convites, podemos dizer alguns nãos, conforme o nosso... Alguns. O quê? Não? Eu só falei acho que não uma vez na minha vida. Porque foi uma coisa muito, muito ruim. Foi agora há pouco tempo, faz uns 3 anos. 2 anos. E era um lugar que ia me levar pra um lugar muito ruim, assim. Era uma coisa que eu ia ter muita vergonha de fazer e que ia me machucar muito. Que era uma coisa, assim, que depreciava mulheres negras, assim, sabe? E eu fiquei chateada até com o convite. Eu fiquei puta com o convite, assim. Achei um absurdo. E aí eu falei não. Mas, ao mesmo tempo, eu disse não tendo R$400 na conta. Sim. Sabe, amiga? Então, será que eu disse, tipo assim... Será que a gente tem opção de falar não? Eu já disse alguns, não muitos, tá? Agora eu tô num momento que eu não tô dizendo não pra nada. Eu quero trabalhar, por favor, me chamem. Tô nesse lugar que a gente tá. Porém, aí eu até vou abrir. Eu fui chamada pra fazer aquele de férias com o ex. Sim. Uma parada assim, que também foi uma escolha de carreira. Você fez? Não. Porque é isso, eu sempre tive uma construção de um lugar como atriz. E a vida foi empurrando, e eu falei, não, Sim. não quero. Porque tá fora. Mas, aí é que tá, eu acho que... Vou até dar um turn point aqui. Ser livre não é sobre poder dizer o que você quer, só a hora que você quer. Ser livre também passa por liberdade financeira. Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui com a galera da comunidade. Eu sou livre, mas se você tem R$400 na conta, você começa a dizer sim pra um monte de coisa que você não queria dizer. E, em geral, essa é a realidade de muita gente. Preciso sambar aqui pra conseguir fechar as contas no final do mês e não queria estar fazendo coisas que eu estou fazendo. E a gente, como atrizes, eu acho que a gente vive uma dor, porque muitas vezes a gente tá num lugar artista de querer criticar a sociedade, mudar a sociedade, falar isso não é legal, isso é injusto, isso não é... Mas, ao mesmo tempo, tem uma sociedade. Tem um sistema capitalista. Com ela, sim. Como que é a Poli, bem assim, sendo honesta, como que é a Poli militante, artista, preocupada em mudar e melhorar o que a gente vive como sociedade, e como que é a Poli que precisa se vender, a Poli que precisa, tipo, dar o jeito de pagar as contas. Como que é essa dicotomia? São a mesma Poli. Eu acho que existe uma Poli antes de começar a fazer terapia e uma depois. Eu acho que, por exemplo, assim, você falou que dos R$400. Eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que não prioriza tanto assim, né? Eu tenho amigos meus que não se importam tanto com dinheiro. Que para eles tá bom fazer uma peça aqui, daqui a pouco passar num outro edital, que 400 tá tranquilo. Que não tem essa gana. Eu tenho uma gana, eu tenho um objetivo. Meu objetivo, ele passa pelo financeiro, né?
Eu tenho uma grande instabilidade imobiliária que eu te contei, que eu tenho um foco de ter a minha casa. Eu acho que depois que eu tiver minha casa, eu vou ficar um pouco mais relaxada. Eu vou poder dizer não para alguns trabalhos. Minha filha agora cresceu, já não tá mais tão dependente de mim financeiramente, já tá trabalhando, fazendo as coisas dela. Então, acho que eu vou poder relaxar. Você falou que a Polly que a gente vê no Instagram, a produtora de conteúdo daquele lugar, isso foi algo que não surgiu naturalmente, quero ocupar esse espaço. As pessoas falaram, você é incrível, esteja lá, por favor. Mas você viu que aquilo também te faz mal. Então, mas ao mesmo tempo aquilo pode ser uma renda extra, porque de fato uma publi pode ser o mesmo valor de um salário de uma novela. 3 meses de trabalho. Exato. Então, como é essa tua relação de preciso fazer coisas que eu não quero pra me vender, como por exemplo ocupar lugares na rede social que não necessariamente eu gostaria de estar ocupando? Essa dicotomia entre a artista e o produto que você é. Eu sou daquela galera que eu sou atriz, eu sou artista. Eu era dessa galera aí. E eu lembro que há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, a galera começou a falar daquela coisa do vamos aprender a se produzir. Vamos aprender a se produzir, não dá pra ficar dependendo da Globo. E eu lembro que eu achava isso uma ofensa, assim, eu falava, cara, eu sou atriz, eu não tenho que me produzir, eu tenho que ter um produtor que tem que fazer isso, eu sou atriz, eu sou atriz, eu sou atriz. E a galera falando isso foi virando uma realidade, cada vez menos. O mercado foi ficando cada vez mais com atores e atrizes e só a Globo fazendo coisas, né? O cinema nacional não fazendo tanta coisa. E isso foi virando uma realidade e eu comecei a trabalhar nisso. Eu sou capricorniana, sou cabeça dura, sou teimosa, eu demoro um tempo para aceitar as coisas. E aí eu comecei a produção de audiovisual, não para mim, mas entrei nesse mercado e aprendi a fazer. Com uma amiga minha cineasta maravilhosa, a Gândia Monteiro, sempre falo o nome dela, que ela é a minha maior referência, assim. E aí comecei a aprender a fazer, puta da vida, mas aprendi a fazer. E aí começou a coisa dos influenciadores. Falei, brother, eu não sou influenciadora, eu sou atriz, foda-se. Não, mas tem que postar todo dia. Eu falei, não vou postar, foda-se, eu sou atriz e tal. E aí o que me fez ir pra esse mercado? Eu vendo que tem uma galera mamando aí numa grana forte e eu aqui que sei fazer aquilo assim, tanto na atuação como na produção, não tô catando desse dinheiro aí, galera fazendo muito dinheiro, amiga. Amiga minha fazendo, sei lá, em um ano comprou uma cobertura, não sei aonde. Tipo, cara, eu também quero fazer parte disso, eu sei fazer isso, vamos fazer parte disso. E aí, entrando nesse mercado. Agora, me assustou um pouco você falar que eu tô nesse mercado e que eu sou uma influenciadora. Eu não me vejo assim. Não acho que tu seja, mas... Mas você me viu de uma maneira que eu acho que eu entendi agora. Porque ontem até um amigo meu falou, essa galera nova, falou assim, eu não sabia que a Polly era atriz. Eu achei que ela era influenciadora. Uma menininha nova, óbvio, né? Sim. Mas eu falei, gente, será que eu virei uma influenciadora e não sabia? Exato, é porque tu tem uma identidade e uma naturalidade que a maioria de nós, eu não vou nem me incluir porque eu já acho que eu tô acima nesse lugar que é os alunos, seja quem tem, por exemplo, uma loja de lingerie ou eu vendo um carvão, todo mundo vende alguma coisa. Sim. E usa o Instagram pra vender, usa marketing digital. E a galera rema muito pra conseguir pegar um stories e fazer, e conseguir falar, cara, eu vim aqui, olha só, curti pra caralho esse suco, e tu tem uma naturalidade que já é tua da vida. Mas é muito difícil pra gente também, amiga, eu vou te falar, é muito difícil pra gente, porque a gente se critica muito. Como é uma linguagem de gente nova, uma linguagem nova, eu sei porque eu vejo meus amigos fazendo, eu vejo a dificuldade, até pra gente que é ator, que é super desconstruído, que tem facilidade, mas a gente se julga por ser uma linguagem nova, né? Então a gente fica se achando um pouco ridículo, Sim. Um pouco, cara, tá uma merda isso. Todo mundo. Sabe? Todo então mundo. não é tão fácil. Eu posto mesmo achando ruim. Sim. Mas eu acredito um pouco no meu, sei lá, esses anos todos de profissão me deu um pouco de... Como fala? Sei lá. Eu tenho um olhar bom, então, até pra edição, como eu faço, eu também faço no meu, né?
Mas é uma coisa que tá acontecendo. Não me acho uma influenciadora, adoraria ser. Estou aí galgando os meus 60 mil seguidores. Galera, segue Polly no Instagram. Fala teu Instagram pra galera. Meu Instagram é polimarinho1, LLY. E olha que doido, amiga. Tá rolando aquele meme desse peixeiro, você viu? O peixeiro foi descoberto há 2 dias atrás. Ele tava numa peixaria, passou um influencer, que é o Rei Hailson. E ele viu um peixeiro gato pra caralho. E ele começou a falar, gente, olha esse peixeiro. Menino, em 2 dias tem 60 mil seguidores. Vai mudar a vida do cara. Você tá entendendo, amiga? Isso é tão frustrante, amiga. Eu aqui me matando, editando. Aí passei por cima. Ai, tá bom, vamos lá fazer conteúdo e tal. E aqui você ralando pra aquele... O menino só porque ele é bonito. Foi. 60 mil. Sim. A gente tem que lidar com isso, amiga. Isso acaba com o nosso psicológico. E todo mundo. A gente, em especial, acho que vive um preconceito natural das nossas gerações pré-influenciadores, que é esse lugar do... Eu batalhei tanto, eu estudei tanto, e aí chegou uma pessoa super famosa, a gente teve que lidar com esse lugar, porque antes era jogador de futebol e talentosos. E aí, conforme a gente foi vendo a fama, os famosos galgando BBB, a gente foi falando, cara... E aí, a gente tem uma resistência de, por exemplo, ver uma jornada como a da Grazi Massafera, que saiu do nada e construiu um lugar como atriz. Existem vários caminhos, né, amiga? Exato, só que a gente tem um lugar que ainda dói na nossa trajetória, que é do tipo, putz, mas eu tive um lugar aqui que essa pessoa não teve. Sim. E eu acho que todo mundo que tá na comunidade tá frustrado com seus números nos algoritmos. Sim. Todo mundo sente que merece mais, sente que podia ter mais engajamento, sente que podia vender mais, que podia ser mais interessante. As pessoas procuram o Sexy Canvas, muitas vezes não é só pra vender alguma coisa, é pra falar, eu preciso ser mais interessante. Por que as pessoas não se interessam por mim? Por que as pessoas não comentam, não se engajam? Eu quero. Então... Eu ainda não acho boa. Eu vejo várias pessoas fazendo. Esse ano, por exemplo, eu vou investir mais, vou comprar uma câmera, não vou ficar só fazendo no celular, quero comprar um computador novo, quero fazer um estúdiozinho em casa legal, porque quero entrar mais nesse mundo mesmo. E aí quando veio aquela época, né, que aí a gente voltou naquele assunto, a gente tem que se produzir. E a gente foi obrigado a se produzir, porque a gente a gente tem que se produzir pra fazer esses conteúdos, a gente tem que pensar bolar uma história. É ruim, mas é bom também, porque que nem lá no reality que eu falei, eu precisava de um empurrão pra sair do meu... Eu tenho essa mania, quando tá confortável eu fico ali. Porque eu sou boa ali, então ali eu sou boa. E eu não quero estar insegura num outro lugar. Então, às vezes, as coisas acontecem, mas é bom pra gente sair desse lugar e se produzir, e mesmo que você não precise, mesmo que você... aprendi a me produzir, eu voltei pra Globo, não preciso mais fazer nada. Mas você sabe fazer já aquilo, você vai melhorar a sua qualidade do seu trabalho, você vai saber se o cara tá fazendo bem, você, sabe? Se tá vendo a qualidade das coisas. E quando tu fala se produzir, é uma forma de dizer empreender. Exatamente, é um com jeito, certeza. porque todo mundo aqui que tá na comunidade empreende de alguma forma. É empresário pequeno, médio, grande. Sim. E ser empresário é sobre estar disposto a sair de uma zona de conforto e aprender algo e melhorar naquele lugar. Esse empreender é aprender. Porque como eu ainda não ando muito com essa galera, eu tenho que usar mais o empreender, com certeza. Porque tua avó era empresária, né? Sim, se tornou uma empresária num momento que tinha muita coisa de aluguel, ela teve essa visão, assim, depois virou uma moda. Agora passou, mas na época bombava. E a gente... Eu tinha muito preconceito com essa coisa de produção. Ainda tenho e ainda vou botar isso na roda, dessa coisa da gente ter que virar empresa. Eu acho isso problemático demais, porque a gente é uma máquina e a gente não é uma máquina. O artista é super sensível. A gente, como empresa, a gente não tem direito a férias, a gente não tem direito a ter um tempo para se inspirar. A gente tem que estar sempre pensando no próximo trabalho e
E isso acaba com nossa arte. Então, eu acho que os artistas, eles tinham que se juntar para a gente conseguir ter leis e enquadrar isso em algum lugar que nós somos também profissionais. A gente não é uma máquina. A gente não é uma empresa. Eu acho isso uma puta sacanagem o que aconteceu, aonde hoje em dia você não pode ser ator se você não tiver uma nota, se você não tiver um nada, você acaba o seu trabalho, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você não tem direito a férias, amiga. Eu não sei o que é férias, sabe? Eu não sei o que é férias, porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho que estar procurando o próximo trabalho. Eu começo um trabalho já pensando no próximo. Sim. Sabe? É uma vida muito instável. Cara, isso fode qualquer psicológico, entendeu? Eu quero ter direito a... Poxa, você vê os atores na França, os atores têm carteira assinada. Quando eles estão sem emprego, eles recebem um auxílio-desemprego. Eles são trabalhadores. Né? A gente também é. E eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque nós somos artistas, mas isso também é a vida do freelancer, do profissional autônomo, que é essa pessoa que ela precisa dar conta de tudo, aí agora é o marketing digital, eu tenho que aprender tráfego pago, eu tenho que aprender... E aí, tu não é só um advogado, tu não é só um dentista, tu tem que pensar como tu vai te vender no Instagram pra conseguir fechar a tua agenda, como tu vai fazer todo... E aí, tu tem que aprender, além da tua profissão, aprender a se vender dentro de um ecossistema. Ou seja, você é o artista, você é o empresário, você é o produtor, você é o cineasta, você é a contabilidade, você é o contador, você... Sabe, não dá. Eu acho isso um puta absurdo. E acho que tu tocou num ponto, Polly, que isso mata isso é a criatividade. Isso é desumano. A produtividade, o nível de produtividade, eu sei disso porque eu já dirigi e protagonizei um espetáculo da Funarte, um projeto que eu fiz. Como que você lidava, amiga? Foi ali que eu entendi que não dá pra fazer as duas coisas. Não dá pra, ao mesmo tempo, eu pensar... Se enrolar cachê, brigar da produção... E aí pensar na cena, em como eu vou construir algo... personagem. E isso também para empreendedor, aluno, que fala assim, eu preciso pensar no meu Instagram, no social media, no tráfego. Mas eu preciso também fazer o novo design da minha coleção de sutiãs. Não vai fazer nada bem. Não vai fazer nada bem. A gente precisa... E como que tu faz isso? Porque essa é a vida, né? Tipo, tá, não é justo, não é bom, mas é assim que é. Como eu faço? Eu faço, amiga. A gente dá a nossa Eu jeito, tenho né? uma grande questão de procrastinar. Mas que dizem que quem tem ansiedade tem esse problema de procrastinação. Mas eu faço. Eu posso até deixar para o último minuto, mas eu dou conta. Eu amo a sensação, não tem sensação melhor que gozo. É a sensação do meu trabalho finalizado. Eu amo. Eu entro já assim, ai meu Deus, lá vem 3 meses de gravação todo dia. Quando no último dia eu tô assim, caralho, eu achei que eu não fosse conseguir, meu Deus, graças a Deus. E eu acho que a minha experiência me trouxe aonde eu tô agora, né? Voltando àquele assunto lá do começo. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida me fez ser essa pessoa que... Eu acho que, na verdade, tudo isso que eu falo que eu sou é porque eu sou de uma pessoa mais segura. E acho que eu sou uma pessoa mais segura, mas que quando a gente tá segura, a gente pode se impor, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente não gosta, a gente sabe o que fica legal, a gente sabe dizer não, a gente sabe dizer sim. Eu acho que isso tudo vem de uma segurança de muitos anos de trabalho e construção da minha carreira, né? Que não foi uma coisa planejada, que se fosse planejada estaria em outro lugar, que uma coisa que foi acontecendo, que foi uma coisa com uma outra experiência, uma experiência de uma mulher preta gorda, que não é a experiência da Aline, que é uma mulher loura do Sul, né? Não desacreditando do seu talento, imagina, amiga, mas é diferente. Ocupamos né? espaços, Espaços, as aberturas são diferentes. Não querendo dizer que você está melhor, porque também as mulheres também que são aquele objeto do que eles querem também, várias outras problemáticas de também das pessoas só verem a beleza, não verem o talento. Isso que eu achei muito interessante quando a gente discutiu, quando tu falou da tua experiência de ser uma mulher desejada, e tu precisou ir pra Nova York pra sentir isso. Sim. Conta um pouco pra gente, porque isso fala um pouco sobre a tua jornada de autoestima, porque tu fala hoje, Sim. como uma mulher preta e gorda, eu estou segura, que a gente sabe que a vida é muito mais problemática que... Assim, né? Calma. A gente sabe que na terapia a gente dá uma choradinha. Eu acho que nessa questão da minha profissão, eu tô segura. Acho que a questão ainda é da autoestima, eu tô trabalhando agora depois da terapia, eu tô conseguindo ver coisas que eu não conseguia ver.
apesar de eu ser essa mulher que parece que sou marrentona, que sou braba, que não sei o quê, na verdade eu sou muito sensível. E sensível, extremamente sensível mesmo. E acredito que veio tudo dessa coisa da infância. Mas ainda tô trabalhando essa coisa... sou segura na terapia, mas, por exemplo, na vida pessoal, não. Eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente abusável. E isso vem tudo do problema da autoestima, né? Que aí você se sujeita a qualquer coisa pra ter alguém perto de você, porque você acha que você não vai arrumar uma coisa melhor, né? E isso não só eu por ser preta e gorda, acho que a maioria, todas as mulheres passam por isso, né? Nesse mundo, nessa sociedade machista que a gente vive, apesar de você ser a mais bonita, a mais rica, a mais foda, a mais não sei o quê, você ainda acha que aquele homem merda é tudo pra você na sua vida. Tu precisa da validação que dele. Ele não, se ele te largar, você não vai conseguir mais ninguém. Então, eu tô descobrindo isso agora. Eu sou extremamente sensível, eu sou extremamente carente. Então, agora eu tô me firmando um pouco mais. Porque quando você começa a saber, você começa a se cuidar mais. E aí, agora eu tô até com medo, amiga, porque eu tô com medo de ficar autossuficiente demais e me ver ilhada no alto de um cume, numa casa sozinha e com ranço de todo mundo. Eu sei como é. Porque eu tô como ditado, eu tô falando pra todo mundo assim, depois que eu descobri meu valor, nunca mais eu transei, amiga. Sabe? Depois que eu descobri que eu sou foda, eu vou falar assim, só vou sair agora com um boy que me convidar pra jantar. Quiser conversar, trocar uma ideia. Nunca mais, amiga. Não tem, cadê? Faz 6 meses que eu não... Eu sei, cara. É esse lugar do... Pera. Só quero ir jantar. Só quero alguém que queira me conhecer. Não quero o meu corpo. Sim. Mas aí, Nova York, a gente tava falando de Nova York. E aí, em Nova York, eu acho que toda pessoa negra brasileira deveria passar uma... Não é 15 dias, não. É 15 dias você fica só fazendo aquela coisa Times Square, você não dá nada. Dar uma temporada em Nova York, porque Nova York, ela abre o seu olhar para as pessoas negras, que você vê aquelas pessoas negras lindas, bem-sucedidas, ricas em todos os lugares. Você vê que é uma cidade do mundo, que mal tem americano lá, tem tudo menos americano, todo mundo se quer, não tem essa coisa. Você vê japonês com coreano, que alemão, com russo, com japonês e preto. E é uma loucura, todo mundo se quer. Então, quando eu fui para Nova York, eu me descobri como uma mulher bonita, gostosa. Tive a minha liberdade sexual lá, coisa que eu nunca tinha tido no Brasil. Já transava e tal, mas era muito insegura com o meu corpo, transar de luz apagada, ficar sempre amiga do lado. E lá não, lá eu virei uma bucetuda. Pode falar isso aqui? É o que mais... Lá eu virei uma bucetuda e lá eu dominava tudo. E os boys ficavam loucos por mim. E eu me permiti transar com 2, sair de um e transar com o outro. E me permiti, eu nunca tinha vivido isso no Brasil. Eu nunca tinha tido 10 homens me ligando, querendo sair comigo numa noite, entendeu, amiga? Sim. Eu falei, 10 eu não consigo, mas uns 3 dá. Entendeu? E eu vivi, eu me permiti. Já saí dessa, tá, galera? Essa fase já passou. Já saí dessa, mas me permiti e voltei pro Brasil aqui, amiga. Voltei aqui, ó, fazendo os homens assim, de gato e sapato. Tá tudo aqui. Tá Sim. tudo aqui. Hoje em dia eu perdi um pouco. Tá na hora de eu voltar pra Nova York. Eu já perdi um pouco, assim. Já deixei o Brasil entrar muito na minha mente. Sim. Sim. Mas é foda, né? Que eu me libertei sexualmente, sim. Tive as minhas experiências sexuais com 35 anos. E né? tu foi mãe? E a minha filha, olha só que louco. Eu fui mãe com 19, minha filha tem 20, eu tenho 40. A minha filha passou pelas mesmas coisas que eu passei. Minha filha não é uma pessoa gorda, mas a minha filha é uma pessoa preta criada em bairro de rico. A minha filha passou os mesmos racismos, passou as mesmas coisas de ser amiga. Ela tem 20 anos, até hoje ela não namorou. E ela é uma menina linda. Então as coisas, não sei se as coisas mudaram tanto assim, sabe? Nesse âmbito. Mudaram assim, a modernidade, tecnologia, a inteligência artificial, Marte. Mas no âmbito das relações no âmbito humanas, das relações, do racismo, do machismo, da misoginia. Tem ciclos que a gente ainda vê acontecendo muito forte, Sim, né? e dói muito ver na minha filha. Cara, dói tanto ver nos nossos filhos, cara. Dói tanto e dói ver que as coisas não mudaram, sabe? Tanto se fala, a internet veio aí pra
pra deixar todo mundo mais empoderado, porque você agora sabe que você não tá sozinho, que tem uma comunidade, por mais pequena que seja, tem uma comunidade que pensa igual a você, mas nada acontece. Eu tenho um pouco de sentimento, assim, com o Brasil, sabe? Uma coisa meio chateada. Não, é aquela relação de pertencimento. Eu não sei se eu pertenço muito aqui. Eu fico machucada com essas coisas, sabe? Isso me magoa muito. Eu acho que a gente aqui, além de toda a coisa que eu te falei, da culpa, da cristandade, um país muito católico, né? A gente também tem aquela coisa falsa democracia racial, esse lugar de... Porque estamos todos juntos, porque tem uma menina preta na minha turma, tá tudo bem. Assim, dá tanta raiva, amiga. E é tipo, não é ainda sobre isso, sabe? A gente tem uma dificuldade de aceitação. Pelo menos assim, tu pega os Estados Unidos, por exemplo, que tu teve essa experiência de Nova York, quebrou o pau, guerra civil... Mas aí todo mundo entende, ninguém finge que não existe. Não, o racismo existe. Mas nos Estados Unidos também tem racismo, pra caralho. Esse pá até pior que aqui. Mas o cara, ele te respeita. Ele te respeita, sabe? Ele não vai falar, você é macaco, sai daqui. Vocês não estão só em lugar de subalternos, sabe? Ninguém se gosta em Nova York, amigo. Tem uma galera que se gosta, mas tem a galera que é um pouco acima, tipo as raças, né? Por exemplo, assim, o judeu odeia o mexicano, que odeia o preto, que odeia o branco, que odeia o mexicano, que odeia o judeu, que odeia... Ninguém se gosta, amigo, mas tá todo mundo pegando o mesmo metrô. Não é só o metrô branco, não é só o metrô preto. Sim. Tá todo mundo pegando o mesmo metrô, um com o sovaco na cara do outro, todo mundo trabalha junto, o hindu com aquela turbante do lado da lourinha, bonitinho, ninguém fica... Todo mundo se respeita. É muito interessante a publicidade, o mercado nosso lá é maravilhoso. Amiga, existem 200 canais de TV aberta. 200. A gente tem quanto? 10? 10, 12? Acho que São Paulo tem mais, né? São Paulo tem uns 20, né? Sim. 40. São Paulo tem TV aberta pra caramba, né? Mas imagina produzir conteúdo de TV aberta. TV fechada são mais de 600. Imagina quanta produção de conteúdo não tem. 200 canais abertos. Sabe? E você tem canal pra tudo. Tem o canal do hispânico, tem o canal do italiano, tem o canal do não sei o que. Uma publicidade, você não pode fazer uma publicidade só com uma família branca. Você tem que fazer com a família asiática, com a família latina, com a família preta e com a família branca. Se você não fizer com desse, boicote. Cara, eu ficava assim, caralho, pelo amor de Deus, preciso... Brasil, esse é o meu lugar. Brasil, acorda. Não, é Brasil, é tipo, tchau Brasil, esse é o meu lugar. Esse é meu lugar. E aí é foda, eu já me senti confortável lá. Mas lá também não, né? Porque pra eles eu sou latina, né? Sim, aí já voltamos a estar pra eles inicial. Eu sou brazuca. Sim, pra eles eu sou piranha. Ai, Deus. Mas é isso, cara. Eu acho que ai, você é muito americanizada. Não, cara, mas eu já estive num lugar onde eu vi que as coisas funcionam melhor. Exato, e eu acho que tem um lugar, inclusive, porque eu também sou de esquerda, mas sou também uma crítica de uma esquerda que eu falo, não, isso não me interessa. Sim. Porque viver no mundo fantasia, viver na utopia, não, eu sou pé no chão. O mundo é esse, as regras são essas, e eu me incomodo de ser criticada num lugar que eu falo... Não, eu quero ser rica, sim. Eu quero ter dinheiro. Mas você acha que existe aqui isso no Brasil? Eu acho que as pessoas criticam por querer ter dinheiro? Todo mundo é tão viciado em dinheiro no Brasil, no Rio de Janeiro? Não, eu acho que a gente tem um preconceito, tipo, de Tu não fala, tipo, tô nadando em dinheiro. Nossa, realmente agora... Sempre tem uma coisa do tipo assim, mas foi muito difícil. Nossa, tô com dinheiro, mas tu precisa do sacrifício. Não, realmente, né, quando você vive num país de terceiro mundo, é complicado você ficar falando que você ganha muito, fazendo extravagâncias, assim, loucas. Mas eu acho que também cada um sabe de si. Eu acho que, assim, eu posso estar aqui comprando meu jatinho de 20 milhões, igual a Virgínia, porém, ninguém sabe que se ela faz caridade atrás dali... Como ela ajuda a família dela. E não precisa fazer caridade longe, não, gente. Você ajudar a sua família, você já tá ajudando outras pessoas também, sabe? O ponto é, que até uma pergunta que eu tinha te perguntado, que eu queria te perguntar, que é a nossa relação com o dinheiro. Uhum. Esse que é o ponto, porque num país de terceiro mundo, mas eu acho que isso é generalizado. Eu, por exemplo, não fui criada também pela minha mãe biológica. Uhum. E durante muito tempo, eu internalizei
que ela me abandonou porque ela não tinha dinheiro pra me cuidar. Uhum. E que ela me deu pra uma família porque ela queria mais oportunidade pra mim. Você vai julgar ela? Não. E aí, só que tem algo em mim que cresceu com o lugar de que dinheiro é ruim. Lá dentro... Por quê? Porque, no fundo, não ter dinheiro foi o que fez eu não ter sido criada pela pessoa que eu mais amava. Sim. Então, com muita terapia, eu entendi que toda vez que eu entrava em contato com uma pessoa com dinheiro, me dava uma raiva. Sim. Não só também pela minha trajetória de esquerda, de uma faculdade de Sociologia Política, que existe um abismo social, um abismo social, e se tu tem muito dinheiro, automaticamente eu pensava, se você tem muito dinheiro, você ou tá explorando alguém, ou alguma coisa errada você fez, ou você é um filho da puta, ou você é um capitalista de merda. E eu precisei, e ainda tô vivendo, uma coisa que a gente fala aqui que é o Self 2, as crenças do Self 2, que é as crenças com dinheiro. E aos poucos eu fui entendendo que, calma, a minha mãe me abandonou muito por uma questão financeira, sim. Sem dúvida, no país que a gente vive, isso é fundamental numa relação materna. Mas teve outras questões também. Não é o dinheiro em si. Também foram escolhas que ela fez naquele momento. E talvez para eu não lidar com um abandono, com uma escolha ali, eu resolvi falar... foi porque eu não tinha dinheiro e ponto. E não é bem assim. Eu acho que é mais complexo que isso. E o que mais me importa é nós, na vida adulta, duas mulheres que talvez a gente não tenha sido criada pelas nossas mães biológicas. Eu não sei se foi uma questão financeira no teu caso. Não, a minha foi uma questão de trabalho mesmo. De não precisar trabalhar e não poder ficar... Porque antigamente as jornadas eram maiores, né? Não sei se você lembra, mas foi o Lula que mudou pra que o trabalho tinha que ser 8 horas. Porque antes as pessoas podiam trabalhar, fazer hora extras. A minha mãe triplicava o salário dela fazendo hora extras. Então, eu não podia ser criada porque a minha mãe saía às 6 horas pra trabalhar e voltava às 11. E aí, né, passou um ano, eu fui me acostumando. Depois eu queria ficar com a minha avó, pô. Ficava no final de semana com a minha mãe, entendeu? Mas depois isso mudou, porque a minha mãe ficou uma pessoa muito mais liberal que a minha avó. Minha avó me trancava e tal. Não foi uma questão financeira, mas eu descobri depois na terapia também que a gente só ouve um lado da história, né? Eu sei das histórias pelo lado da pessoa que tá puta. Eu sei da história da minha mãe pelo lado da minha avó. Eu não sei pelo lado da minha mãe. Entendeu? Porque... É difícil a gente só saber um lado da história, porque a gente começa a fazer nossos julgamentos só pelo esse outro lado. Como a gente vai julgar? Você hoje uma mulher, você julgaria uma mulher jovem que, de repente, deu o filho porque não tá bem, ou saúde psicológica, ou financeiramente, ou os dois juntos? Sim. Ou vive um relacionamento abusivo, ou só simplesmente teve uma consciência muito inteligente de falar, eu não estou preparada. Imagina se você vive com ela e... tá aí hoje em dia fudida psicologicamente, tendo passado por situações que você como uma criança não deveria ter passado. Você, eu acredito que teve um ambiente seguro, né? Seus avós. Sim. Então, sim. Foi uma decisão que na hora pode parecer, na nossa infância, que foi tomada mal, ruim, mas hoje em dia eu tenho total consciência que foi a coisa certa a ser feita na hora, né? E até depois, quando a minha avó, no momento que eu mais precisava de liberdade, minha avó viajou, e eu voltei a morar com a minha mãe, e eu tive uma adolescência que eu não ia ter com a minha avó, sabe? Minha psicóloga falou pra mim, eu falava, minha mãe, ela falou, mas você já ouviu o lado da sua mãe? E eu nunca tinha ouvido o lado da minha mãe, da história. E eu acho que é isso, a gente tem que tentar não julgar, se pôr no lugar da pessoa. Agora a gente pode, que a gente somos maduras, acho que jovem é mais difícil. Sim, até tu já foi mãe, né? Então tu também já viveu esse processo de escolha. Sim, fui mãe com 19 anos, sabe? Eu nem pude pensar em abortar. Porque a minha mãe, um sexto sentido mandado, ela descobriu, sem eu falar. Só porque eu falei que eu precisava ir ao médico, ela descobriu. Caiu a ficha. Eu falei, eu tenho que mexer com uma dor de cabeça. Ela apareceu no médico. Não sei até hoje como. E aí, o meu médico, como ele sabia que eu já tava meio assim, não sei se eu vou ter, meu médico, quando ela entrou, ele, vovó! Aí eu sei, já acabou. E aí, eu não tive nenhuma opção
opção de eu não querer ter minha filha. Porque eu não sei se eu ia querer. Eu não tive a opção de não querer ter. Minha mãe já saiu dali, vamos passar pra comprar sua vitamina. Eu falei, não, peraí, eu não sei. Ela só me olhou. Não existe essa... Na minha família é super católica, não existe isso. De abortar. Tá maluca? Ela ia roubar a criança de mim e ela ia criar. As pessoas da minha família fazem isso. Sim, não. A criança tá um pouquinho mais mal cuidada, elas já querem pegar pra criar a criança. Então, é isso, minha amiga. Estamos aqui, estamos conseguindo nossa carreira um dia atrás do outro. Eu acredito que eu tenho total convicção que se a gente não desistir, a gente consegue. Só que a gente tem que tirar da cabeça também essa coisa de ser bem... Da onde vem essa coisa? De que a gente, com 30 anos, a gente tem que estar milionário, com 2 casas próprias, bem-sucedido na carreira, já casado com 2 filhos. Gente, É uma coisa geracional. Eu cresci com a minha mãe falando, aos 20 tu tem que se divertir, usar, viajar, transar. Aos 30 tu tem que ter teu carro próprio, tua casa própria. Te juro, fiz 30 anos, tava eu dentro de Minha Casa Minha Vida, num apartamento na planta, comprando e falando, essa parada que vão... É mãe... É seu, mas é seu, né? Exato, e aí é o lugar que... Mas eu acho que É óbvio que a gente vai construindo, porque é um imaginário. Todo mundo, antes de 30 anos, eu até falaria 25, tem esse imaginário de que os 30 anos é a vida adulta, com casa própria, com carro, e que tu tem que estar no auge da tua carreira. Não fecha. Se você tá saindo da faculdade, se você fizer ela certinho, ter grana pra conseguir, não precisar trabalhar pra conseguir terminar sua faculdade no tempo certo, 4 ou 5 anos. Você sai dessa faculdade com 25 anos. Como que com 30 você já vai estar bem-sucedido na sua carreira? Pra você estar bem-sucedido na sua carreira, você tem que ter pelo menos uns 20 anos de carreira. E eu acho que todo mundo vive, não só a gente enquanto artistas, todo mundo vive em alguma instância a frustração nesse momento de não estar na realidade que tinha se imaginado para aquela idade. E isso, em geral, é o que foge a tua psique pra não conseguir crescer, pra não conseguir falar, cara, tá tudo certo. E eu acho que esse lugar de, primeiro, ficar calmo, ficar calmo com as tuas frustrações, elas existem e existem pra todo mundo. Eu tenho uma parada que é muito, muito doida, que é tipo assim, o que tem pra agora? O que tem agora? Ai, mas agora, hoje? É isso aqui que é pra resolver hoje? Então tá. Mas e o amanhã? E não sei o que. Amanhã eu peço no amanhã. Amanhã eu resolvo o problema do amanhã. Hoje eu vou resolver esse problema agora. Sim. E aí, nisso, quando eu vejo o ano acabou. Aí eu falo, ai... Matei um leão por dia e tô viva. Vamos pro próximo ano. Com certeza cansa. Eu tô cansada de... Matar. Queria estar tranquila e falar, esse ano eu acho que eu vou passar 3 meses em Nova York. Não chegou ainda, mas vai chegar, amiga. Eu acho que eu tô no foco, eu não saio da linha, vai chegar, tá chegando. Eu não posso deixar de desmerecer tudo que tem acontecido na minha vida. Passei anos da minha vida, nasci e criada na Globo. Meus primeiros trabalhos foram na Globo. Passei muita insegurança por falta de trabalho na Globo. Eu vivi o auge do racismo na Globo, que anos 90, sabe, assim. Eu acho que os anos 90, se duvidar, foram piores até que os anos 80. E pelos 2 lados, né, da cor e do corpo, mas tinha lá meus personagens, tal. Passava uns perrengues entre trabalhos e outros. Mas é tão libertador hoje em dia a gente ver que não depende só mais de uma emissora só, né, amiga? Que você pode mostrar os seus conteúdos na internet, você pode criar um canal no YouTube, você pode ter, sim, 25 streams para você que abriram o mercado nosso de forma maravilhosa, apesar de sermos empresa. Sim. Mas temos mais trabalho. Então eu também não posso reclamar das minhas conquistas, não. Justamente o que tu começou esse podcast, que eu acho que é o que narra é a linha que permeia, que é na hora que dá ruim, é também uma oportunidade. Tu acha que tá dando ruim na tua vida, ou tu acha que quando tu falou, putz, eu não acho nada ruim, eu sempre tô aprendendo. Quando tu comprou teu apartamento e tu falou, dei um passo maior que a minha perna, preciso retroceder, doeu, foi ruim. Horrível. Tu falou, meu sonho
eu tô precisando dar um Tava passo... quase lá. E eu tenho um sonho parecido porque eu também comprei um apartamento, também Sim. financiei. E eu sinto que os últimos 2 anos da minha vida foi em torno de como eu vou pagar esse financiamento, preciso resolver esse financiamento. E sempre rolava. E tá rolando. Sempre dava um jeito. Mas eu tô mais... eu tô mais vendida que o... Tipo, eu tô... É isso, todo mês um boleto de 5 mil, 3 mil. Eu preciso Mas dar aí um não jeito. tá, amiga. O dia que você achar que você tá sufocada, vende. É. Vende, guarda o dinheiro que você aplicou, aplica. Espera Sim. vir o momento certo. Amiga, eu tô tão assim... Cara, eu tô quase isso que tô falando. Eu vou me mudar, eu vou ficar... eu tava falando a palavra era... Eu falo isso pra psicóloga, eu tenho medo de ficar muito autossuficiente. E não precisar de mais ninguém. E ficar isolada. Eu tô muito coach. Não deu certo? Não era pra ser. Sim, sim. Mas eu não consigo. Nossa, passo isso ser muito assim. pra minha filha. A Agatha, não era pra ser. Ai, meu Deus, o teste não era seu, filha. Não era. Gente, isso é uma liberdade na sua... Eu lembro do dia que eu comecei aqui, isso realmente fez efeito em mim. E a gente vive isso todo o tempo. Eu acho que isso é uma carcaça que a gente vai ganhando com o tempo, que é, ao mesmo tempo, não ficar na zona de conforto de, é assim, a vida é assim, a vida aconteceu Sim. pra mim desse jeito. Não, tá bom aqui, nem queria tanto que também eu acho que tem uma galera que nem tu falou, não é muito conectada com grana ou com ambição. São pessoas que falam, pra mim eu tenho o que comer aqui, vender uma coisinha ou outra, tá tudo bem. Não é a minha realidade. Não é minha realidade também. Eu me considero uma pessoa que quer construir coisas. Eu adoro olhar pra algo que eu vi, suei cada coisinha e falar, isso fui eu. O final, né? Isso- O término do trabalho, né? Isso aqui existe porque Consegui. eu existo. Isso aqui é único porque eu sou única fazendo isso. Isso é muito maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra pra... Vai mais, vem. Mas quando chega o lugar que eu acho que muita gente vive, que é... Tô tentando, não tô conseguindo, tá foda, não passei nesse teste. Tu conseguir também te eletrificar num lugar de liberdade de falar... Relaxa, solta. Porque se tu for te prender com todos os fracassos, com todas as frustrações, com todos os traumas e as coisas ruins e injustas que te acontecem, tu vai virar um poço de amargura. Talvez tu fique um pouco Eu seca. tô com algumas pessoas que eu conheço que estão amargas. Que chegaram aos 40, que estão aí batalhando também desde os 15, 12 aos 40. Tão cansadas. Estão cansadas, não chegaram nem perto do que elas queriam. Mas a única coisa que eu consigo falar, amiga, e que eu acredito muito, porque é real, e cada vez que eu vejo um ator de 50, de 60 anos estourando, aí ganhando, eu acho que eu falo, caralho, não desiste, continua. Porque eu acho que a gente tá falando de um privilégio aqui, que é o privilégio de conseguir ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta. Que eu acho que Isso esse pra mim é um ser lugar... bem-sucedido. É ser bem-sucedido. É se sustentar fazendo o que você gosta. Mas entender também que eu acho que a realidade de muitas pessoas... Que esse é um espaço de privilégio que nós duas habitamos. Que é conseguir se sustentar com arte. Agora, tem muita gente que não tá nesse lugar. E muita gente que também não teve uma jornada de vida com pessoas e suportes vendo aonde que tava o teu talento, aonde que tu brilhava mais, aonde que... E aí muitas pessoas também têm... Eu penso isso porque a minha irmã mais nova foi uma pessoa que nunca se encontrou, fez muitas faculdades. E até hoje a gente teve um lugar de comparação de, nossa, mas a Aline com 8 anos de idade já queria ser atriz e você tá com 28 anos e ainda te perdeu. E esse também é um espaço de... Tá tudo bem, é a tua jornada. Tem gente que se encontra compara. e tem gente que não se encontra. E não se encontrar talvez seja uma oportunidade pra ti nesse momento. Tem alguns alunos que chegam, tem uns que já chegam com um negócio, já querem vender mais. Tem outros alunos que falam, mas serve pra mim que não sei onde eu tô, eu quero sair desse emprego, eu quero... Não, mas não eu sei tô o que eu perdido, quero é isso. eu nem sei o que eu quero. Aí a gente fala, sim, serve, porque... as trajetórias e as jornadas, elas são únicas. E esse lugar do ser bem-sucedido é único. Apesar de a gente ter muito claro os dois extremos que a gente não quer estar. Eu não quero estar fodida, com R$200 na conta, não tendo dar o que comer pra minha família, pra minha filha. Ou não conseguindo ter o básico pra exercer a minha arte, o meu talento, nananã. Mas eu também não quero ser
ficar aficionada por dinheiro, preciso ser milionária, porque muita gente também, na gana de preciso ganhar dinheiro, ganha e fala, e agora? Às vezes nem entendeu que já ganhou, amiga. Tá tão lá, tá tão na correria que nunca parou pra ver tudo que conquistou. E quando... eu sinto que talvez muitas atrizes tenham passado por esse lugar e muitos empreendedores passam por esse lugar também, que é... Tu precisa te adaptar para que as pessoas te comprem, te queiram, te escolham. E quando tu te adapta muito, quando tu te vende muito, quando tu... Eu faço isso, eu também faço isso, mas olha aqui, eu também tenho isso. Aí, quando tá isso não gera desejo nas pessoas. A gente... Eu me apaixonei por ti porque tinha algo em ti quando tu chegou aquele dia pra gravar aqui em casa que era tu e tu não tava... Eu ando meio foda-se, né? É um foda-se. Saiu falando, não quero saber quem é. Caguei. Já numa intimidade, mal conhecer a pessoa, já pega aquele cigarro pra mim? Sim. Obrigada. Esse lugar é um lugar que, tipo, tu não tava fazendo nada pra me agradar. Tu não tava fazendo nada pra puxar o meu saco, pra falar, ai, a dona da casa. Nada disso. E isso me gerou desejo pra estar perto de ti. De falar, nossa, ela tem algo que me faz... Ela é única. Tenho certeza que hoje em dia eu tô nesse lugar que faz uns 2, 3 anos que a gente tá fazendo um trabalho atrás do outro. Eu acho que eu fiz quase uns 20 filmes em 3 anos, sabe? E todo mundo tá me perguntando, ai, cadê você? Eu na televisão. Cara, eu tô no cinema fazendo um filme atrás do outro. E graças a Deus, mas eu acho que isso vem muito dessa procura, muito pela minha pessoa, desses anos todos que eu fiz, junto com essa mudança no cenário artístico, né? Foi 2 coisas juntas, né? A pessoa preta e gorda que eles precisam agora ter nos streams, com a minha história e minhas vivências até aqui, galgando esse caminho. São essas 2 coisas misturadas. Mudança de mercado com maturidade. E maturidade artística, aquela. Pra poder ocupar esses espaços no lugar que você ocupa, né? Que é tipo, eu quero a Polly. A Polly vai ficar foda fazendo esse papel aqui. Liga pra Polly, vamos chamar ela. Sim. Sabe? Tipo, faço o teste, claro que faço, tal, mas eles sabem que eu vou entregar um trabalho bom. Eles sabem que vão me contratar e eu vou ser boa. Eles sabem que eu vou chegar na hora, eles sabem que eu não vou faltar. E isso é resultado de segurança, amor próprio, autoestima, que tu falou que é nesse lugar da tua carreira, é um lugar que é forte, que inclusive tu deve... Hoje em dia, emprestar ele pra tua vida amorosa, pra tua vida familiar. Fingindo assim por cima. Exato, mas tá ali o caminho. Eu tô triste, mas ali eu tô falando, não me quer, foda-se. Sim, tô sim. só assim. Tô só me protegendo, porque não dá pra lidar. Mas esse lugar, eu acho que... inclusive, acho que é o resumo de quão eu acho inspirador os lugares que tu foi ocupando pra poder chegar no lugar que tu tá e falar, eu sou foda, sim. Eu acho muito interessante essa visão que você tem de mim. Eu não me vejo assim. Sério? Sério. Eu não vejo que eu tô nesse lugar que você tá falando. Não vejo. Realmente, não vejo. De segurança e de sou foda, porque tu acabou de falar isso. Não, nesse lugar como se no mercado eu fosse essa pessoa tão foda que você tá falando aí. Você tá falando... O que você tá falando? Você chegou agora nesse lugar? Que lugar que eu cheguei? O lugar de que você é uma pessoa capaz de olhar pra uma câmera e falar... o mercado sabe que se me chamar, eu vou entregar. Que eu tenho uma qualidade. Isso sim. É esse o lugar que eu tô falando. Eu não tô falando... Tu não tá ocupando a mesma visibilidade de uma Grazi você tá falando de uma Massafera. maneira como se eu fosse muito fodona aí no mercado. Eu acho que eu sou conhecida, mas eu ainda acredito 100% que eu tenho que ser mais valorizada, sim. Exato. Eu tô falando sobre o valor que você se dá. Sim. Que eu acho que é um lugar que, ainda mais pra tua trajetória, não é um lugar fácil de conquistar. É que tu só pode dizer que tu é muito foda, porque tu é muito foda e mais foda que a média das pessoas fodas. Muito foda, eu não sei, né? Eu acho que eu faço meu trabalho bem, porque eu me dedico, eu tenho uma facilidade muito grande, né, com falar, com me doar, com... Que não é facilidade, aí que tá, não é facilidade, é experiência, é trajetória, entendeu? Não é facilidade, tem que parar de falar essa palavra. Hoje em dia eu tenho essa desenvoltura que me ajuda com muita experiência
né, com muito trabalho, então hoje em dia eu consigo chegar lá, tomei na cara, já cheguei atrasada, já tomei um esporro, já me tiraram de um trabalho, já, entendeu? Hoje em dia eu sei o que eu tenho, que eu não sei o que eu não tenho que fazer. Como tratar a equipe, como tratar todo mundo, como chegar, o que fazer, melhorar meu personagem. Então, é meio que isso, não é facilidade, né? É experiência. E eu acredito que a experiência traz a perfeição. A vivência traz a segurança, e a segurança faz você ficar tranquila. Eu não sinto mais o frio na barriga, aquela coisa. Não sinto mais. Aí, na época que eu parei de sentir, eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando voltar a fazer um trabalho interior, porque eu não posso não sentir nada, não sei o quê. Cara, é segurança, eu vou conseguir, eu vou chegar lá e vou falar aquele texto de 10 minutos na cara das pessoas. E se eu esquecer, eu invento um outro negócio, e é isso. Ninguém vai saber. Eu vou dar um jeito de não parecer que eu errei. E você tem que falar isso também, amiga, porque você sabe o que você caminhar até aqui. Olha a segurança com que você tá fazendo isso aqui. Você sabe? Não é, ai, tá se achando. Não, eu sei. Eu só sei. Eu sei o que eu caminhei pra chegar até aqui, eu sei o que eu sei fazer, eu sei que eu ainda tô insegura, e eu sei o que eu não sei fazer. Agora, pra nós, pessoas pretas, não basta, a gente precisa empreender, né? Vamos falar de empreendimento agora, Sexy Canvas. Pessoas pretas, artistas pretos não podem depender só da nossa arte. A gente tem que empreender, a gente tem que pegar um trabalho, pegar 100 mil desse trabalho, jogar, ficar sócia de um negócio, abrir uma outra loja. A gente não pode depender 100% da nossa arte. Minha psicóloga falou isso pra mim e é real. Então, tô aqui já pensando também nessa coisa do investir, gosto dessa coisa de investimento, é arriscado, eu gosto. É uma coisa que tem que ficar estudando, eu gosto. De tudo que a gente falou, o que eu posso finalizar é esse caminho do meio entre sonhar, pensar, desejar, sobreviver, dar teu jeito de sair da tua zona de conforto e correr atrás do teu corre, né? Que a gente fala, vai pro teu corre. Todo dia tem um corre. Não fica... Não, qual é o corre de hoje? Tem que fazer isso. O que eu tenho no corre de hoje pra fazer? Quando veja, passou 1, 2, 3 anos e tu tem uma história ali pra contar, tu tem uma jornada pra falar. Isso aí. E, ao mesmo tempo, mas também não chegar num lugar onde tu vai criando tantas expectativas, planejando. Sim. Eu tô correndo, preciso estar... E aí, de repente, tu vai vivendo esse amargor, essa frustração. Sim. Tem coisas que não vão dar certo. Aprender com os erros e com as coisas que não foram... Não é que elas deram errado. Elas só não foram do jeito que você queria. E aos poucos também, isso que tu vai entendendo como nãos da vida vão te colocando num lugar que é o lugar que tu pertence. E aí eu acho que é um bom fim de ciclo, porque por mais que a gente tenha começado esse podcast com você falando desse lugar de nunca sentir que eu pertenci, esses nãos que você foi ganhando de lugares, uma porta que fecha, um negócio, né? Fazem com que tu fique num lugar, que é um lugar que tu ocupa, que é teu. E por mais que, obviamente, não... esse lugar que a gente cria pra nós mesmas é um lugar nosso, né? Aquela hora que tu deita no travesseiro e tu sabe que ali tá você. Aquelas coisas que só você sabe dentro de você, né? Por mais que esse lugar seja diferente de um pertencimento de ancestralidade, um pertencimento no colégio, um pertencimento de tribo, ainda assim, tu conseguiu construir porque tu podia estar perdida. Tu podia estar completamente com uma identidade à mercê. Tu podia estar com um monte de coisa. E mesmo assim, mesmo com esse não pertencimento em várias situações na vida, tu criou um lugar teu que dá pra dizer em menos de 5 minutos conversando contigo que ele existe. E ainda vim de um privilégio, né, amiga? Um privilégio meu, mas não da minha mãe. Porque eu poderia ter vindo de uma comunidade, eu poderia não ter tido uma escola de teatro aos 11 anos de idade. Eu poderia não ter tido isso, e aí teria sido mais difícil. Eu poderia não ter uma mãe que trabalhasse na Globo, não que ela me botou lá dentro, ela nunca me botou, tá, gente? Eu fui sozinha mesmo. Mas, lá dentro, eu tinha o conforto de saber que eu não ia ser maltratada pela figurinista, pela maquiadora, porque todos eles eram amigos da minha mãe. Eu tive um privilégio muito grande. Porque eu sei muito bem o que passa uma artista nova
quando chega num ambiente agora, que ninguém quer te maquiar, ninguém quer olhar pro teu cabelo, o figurinista vai olhar pra tua cara, o diretor vai tentar te comer. Eu sei como é, e eu não passei por isso. Eu tive esse meu privilégio também. Então, eu não posso, apesar de ser muito difícil por eu ser uma mulher preta e gorda, eu ainda tá melhor do que os meus colegas, sabe? Talvez tenha sido isso que tenha te dado a oportunidade de criar esse espacinho teu. Sim. De conseguir juntar forças pra fazer isso que você fez agora, que é dizer que você é foda. E realmente sentir que você é, entende? Esse lugar de falar, cara... gente, eu tenho uma segurança. Não sei se a palavra é foda, mas boa profissional eu sei que eu sou. Eu sei que eu dou o que eles querem de mim. E, na verdade, eu quero até que eles queiram mais. Esse filme da Ana Mulaerte, eu fiquei muito feliz. Porque foi meu primeiro filme em que uma pessoa me botou um papel dramático. As pessoas, até hoje, eu fiz 20 filmes, eu só fiz comédia. Tá. Que é o estereótipo. É uma comédia, gorda, mas a minha cena é a mais dramática de todas do filme. E eu amei. E ela me deu, e foi um trabalho, e eu consegui. Eu achei que eu não fosse conseguir. Porque choro, né? Aquela coisa de chorar e tal. O ambiente de cinema, de televisão é um caos pra chorar. Porque todo mundo falando, uma descontração do caralho. Eu consegui. Fiz minha pena pra caralho. É porque é difícil alguém falar, porra, mandei bem, né? É difícil de ver, mas eu mandei bem pra caralho naquela cena. E tu ficou com aquele sentimento de finalizei, porra, consegui, entreguei mesmo. Voltei assim, ó, porra, chorei pra caralho, meu irmão. E aí depois a Ana me mostrou uma cena e eu falei, caralho. E eu acho que a gente tem que tá sempre aprendendo, sempre estudando. E não é estudar, pegar o livro e fazer faculdade, não. Estudando é ler, é ver filme. Tô falando da nossa área, tá? É ler, é ver filme. Ou na sua área que você for, é tá sempre aprendendo mais. Que eu tenho certeza que a hora vai chegar. E acho que é repensar também essas coisas de o que é o bem-sucedido, o que é o mal-sucedido, o que é não dar certo na vida, sabe? Às vezes a gente vive num lugar onde a gente é massacrado de informações e de desejos que nem a gente tem, mas que eles vendem pra gente que a gente tem que ter, né? Então eu acho que é repensar, continuar no foco que a hora chega. Eu sou muito dessa daí. O que a Polly falou agora, pra quem tá nos assistindo, tem muito a ver com a reflexão que a gente traz do Selfie 3, que é... Imagina onde é que você tá nesse lugar que é bem-sucedido, né? Mas não o bem-sucedido dos outros. E não aquilo que, talvez, inclusive, num ambiente familiar te foi imposto. Sociedade, amigo. Você abre jornal, revista. E onde é que tá o seu lugar? Aonde é que você quer estar? Hoje a gente falou uma coisa que pra mim, eu até ia te perguntar o que te move. E aí quando a gente tava ali, você falou, cara, eu quero comprar meu apartamento. E é sobre isso, não é sobre uma coisa de lá. Eu quero ser a melhor atriz. Eu quero, mas eu tenho uma coisa, tem talento, mas tem muito do profissional, estudar pra ser profissional melhor pra me bancar. Exato, eu quero uma coisa simples, meu bem-sucedido é ter onde cair morta e falar, esse apartamento fui eu que comprei, filha, se eu morrer, tá aqui, é teu, quero isso. Exatamente. É um lugar de tu entender aonde tu quer estar daqui a 2 passos, não lá na puta que pariu de um lugar de expectativas. Sim. Que tu vai te frustrar. Trabalha com o que tu tem hoje e entrega a demanda do dia de hoje. E se ama. E se ama também. Não acha que você é ruim, que você entendeu? Acho que é se amar também, né? Não se cobra. Eu sou uma estúpida. Não, você não é. Calma. Tô tentando. Os números não vêm, o algoritmo não me ajuda. Calma, não é sobre você. Eu escuto minhas amigas, eu sou uma estúpida, eu sou uma boa, eu sou ruim pra... Não, cara. Acredita em você, confia. Eu sou assim. Eu vivo o meu dia assim. Vai dar certo. Tenho uma positividade tóxica que é horrível, mas eu tenho. Acredito em energia, acredito em palavra. Joga pra cima. Jogo pra cima. Não gosto que vem carregado pra perto de mim. Eu falo, cara, para. Para de usar para de usar essas palavras aí. Vê pelo esse outro ponto de vista. Sobre uma positividade tóxica péssima. Não há dúvidas. Se você estiver vibrando na frustração, na amargura, na secura, isso não vai te levar pra lugar bom nenhum. Então, na dúvida... vai trazer coisa ruim. Na dúvida, levanta a peteca. E um dia de cada vez...
Não... É um hábito, né? Não é uma coisa que você... Ai, fica positiva. Ai, pronto, fiquei. É uma coisa que é um hábito. Você vai... Isso é um hábito. Todo dia você vai diminuindo aquelas palavras ruins. Isso não é uma coisa que é do dia pra noite. É um hábito. Um hábito que você vai criando. Galera, essa é Poli Marinho. Vou entrar, hein? Vou fazer o curso, hein, galera? Vamos ganhar esse ano dinheiro. Que vem eu tiver milionário, eu volto aqui e falo, cara... Tá aqui! Funciona! Viu como tudo tem a hora certa? Eu tive que esperar até os 40 pra vir nesse podcast pra ficar milionária. Ai, obrigada pelo convite. Nada, por ter amiga. aceitado o convite. Adorei, entendi agora. Agora eu entendi. E vocês que estão em casa, obrigada por terem nos assistido. A Jornada da Poli é uma jornada que fala muito sobre pertencimento, sobre merecimento, amor, curiosidade, liberdade. Então, obrigada. Beijo, povo!